Então vamos lá, vamos continuar aqui nossas Mishnayot. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor. A gente parou na Mishnah Yud Gimel. Então a última Mishnah que a gente viu foi a Mishnah Yud Beit, que falou que o cuidado com o dinheiro do nosso companheiro tem que ser tão querido, né, quanto o nosso próprio dinheiro, o quanto a gente acaba desprezando o que é dos outros, né? A gente se preocupa com o nosso dinheiro. Só antes de começar, se amanhã pode fazer Teilim antes do jejum, normalmente se costuma, assim, pelo menos na Lahá, eu vi que se costuma, tudo que a gente não faz em Tisha B'Av, na véspera, também não se costuma fazer depois de Hatzot, né, a partir do meio-dia. Mas eu vi uma carta hoje que realmente, por causa de toda a situação, que tem um lado de ser um pouco mais leniente e sim de permitir fazer Teilim. Então, principalmente quem faz diariamente, acho que quem tem uma constância. Então aqui a Lahá fala, por exemplo, né, quem vai na mikve toda semana para os homens, que mesmo no Erev Shabbat, que teve agora Shabbat Hazon, tinha permissão, mas para quem faz, de vez em quando vai na mikve, de vez em quando não vai, aí não pode fazer. Talvez o Teilim a mesma coisa. Quem tem uma constância de todo dia fazer Teilim, talvez aqui teria mais permissão. Está escrito também na Lahá que quem estuda na véspera de Tisha B'Av, se você vê alguém estudando, que não é para dar uma bronca na pessoa, porque faz parte, quer dizer, tem costumes de pessoas que sim estudam, então a gente não tem que dar bronca em quem estuda, tem quem se apoiar para quem tá estudando. E aqui estou falando da voz do pequenininho, é parte do shiur, né? É parte da pandemia. Baruch Hashem, ele está participando aí, está treinando para ser rabino, Bezrat Hashem, está participando já do shiur. Então, a gente terminou na aula passada falando do nome do Rabi Yossi. A gente estava falando, né, ensinamentos dos Talmidim do Rabi Yochanan Ben Zakkai, e o Rabi Yossi falou que o dinheiro do seu companheiro tem que ser tão querido para você quanto o seu próprio dinheiro, e a gente precisa se preparar para estudar a Torá, porque a gente não vai herdar a Torá. Não importa que o pai da pessoa era um grande rabino e o avô da pessoa era um grande rabino, se ele não se esforçar, ele não vai ter nada na vida. Quer dizer, a gente tem que fazer, Bezrat Hashem, a nossa parte. Não existe Torá por herança. E a gente aprendeu isso de Moshe Rabbeinu, que infelizmente, por mais que ele tinha muita vontade disso, mas que os filhos dele não foram escolhidos como os sucessores dele, e sim o Yoshua, que foi uma pessoa que se esforçou na Torá mais do que os filhos dele. Vekol Maser Hayu Leshem Shamaim, e Bezrat Hashem, todos os nossos atos têm que ser Leshem Shamaim. Quando a gente fala todos os nossos atos, significa tudo que a gente faz na vida, como a gente terminou na aula passada, não é uma coisa fácil. Todas as coisas do mundo material que a gente faz, a gente realmente conseguir fazer Leshem Shamaim, comer Leshem Shamaim, beber Leshem Shamaim, todas as diversões que a gente tem, que a gente faça isso Leshem Shamaim, não é uma coisa fácil, mas Bezrat Hashem, que a gente tente tudo que a gente faz na vida, pelo menos tentar fazer para cumprir o nosso objetivo aqui na vida, e não fazer pelo prazer propriamente dito, só para aproveitar o mundo material. Que a gente sempre tente colocar um pouco de espiritualidade, mesmo em tudo que a gente faz aqui no mundo material. E um ponto que a gente terminou também na aula passada, se você faz com as kavanot corretas, quer dizer, se você faz com as intenções corretas, então a pessoa vai dormir. Para que ela vai dormir? Não porque ela está cansada, ela vai dormir porque ela quer descansar o corpo dela para acordar amanhã e poder cumprir Torá. Então, olha que interessante, todas as horas de sono que essa pessoa tem viram uma grande mitzvah, se a pessoa ele tem essa intenção na hora que vai dormir, que ele quer dormir para descansar, todos os minutos de sono viraram mitzvah. E assim com tudo que a gente faz na vida, mesmo que você está usufruindo do mundo material, mesmo quando você está tendo prazeres do mundo material, se você está tendo em nome de Hashem, então isso é considerado que Baruch Hashem é
também Leshem Shamayim, né? Você está fazendo uma grande mitzvah. Assim a gente terminou na aula passada. Hoje vamos começar a Mishnah Yud Gimel. Mishnah Yud Gimel fala Rabi Shimon Omer, o Rabi Shimon mais um aluno do Rabi Yoshua, do Rabi Yohanan ben Zakkai. O Rabi Shimon ele dizia Evei Zahir Bekriyat Shema Ubitfilah. A gente tem que ser cuidadoso. Isso, obviamente, mais para os homens do que para as mulheres, mas a gente tem que ser cuidadoso no Kriyat Shema e na Tfilah, porque tem horários máximos que a gente pode fazer o Shema e que a gente pode fazer a Tfilah, o Shema até a 3ª hora de luz do dia e a Tfilah até a 4ª hora de luz do dia. Então, em geral, pelo menos agora, né, nessa época do ano, o horário máximo da Tfilah de Shacharit, ele deve ser feito o Shema da manhã até Bezrat Hashem, umas 9h30, 9h30 e pouco, isso no horário mais leniente do Gaon Mivilna. Para o Magen Avraham, deve ser por volta das 8h30, 8h40, e o horário máximo da Tfilah, de acordo com o horário mais leniente, até umas 10h30 da manhã, são os horários que a gente pode fazer a Tfilah da manhã, e de noite o ideal, a gente fazer o Shema e tentar fazer a Tfilah até Chatzot Halayla, até a metade da noite, são os horários ideais. Então tem que ser muito cuidadoso para a gente levar a sério as mitzvot, fazer da melhor maneira possível. O que She'ata Mitpalel, olha que Min HaShamayim, a gente está na Parashá Vaet Hanan, a gente falou tanto ontem sobre a importância da Tfilah, a Tfilah de Moshe Rabbeinu, como uma Tfilah que mudou todo o destino do povo judeu. Olha o que ele fala, que She'ata Mitpalel, quando você for pegar os teus momentos do dia para rezar, Al tas tfilatcha keva, não faça da tua tefilá uma coisa fixa. O que quer dizer isso? O Rav Ovadia Mibarternur, ele traz 3 explicações. O que significa não fazer a tua tefilá uma coisa fixa? Primeiro, não faz a tua tefilá como se fosse uma obrigação que você faz para se libertar logo. Deixa eu fazer logo essa tefilá para me livrar disso. Quer dizer, já pronto, já fiz a tefilá, Baruch Hashem, que eu já acabei a tefilá e não estou devendo mais nada. Não faz isso. A tefilá tem que ser como Tahanunim, tem que implorar para Hashem, suplicar, se conectar com ele, tem que ter kavaná. O principal das mitzvot é justamente a kavaná. Mulher se pode rezar até Hatzot Halayla. A verdade é que assim, o arvit, o ideal, o arvit a gente poderia fazer até o amanhecer. Mas os nossos sábios fixaram que o ideal é fazer até meia-noite. Por quê? Porque tudo que você tem muito tempo, a gente vai... mulher é mais... O shacharit para as mulheres é mais leniente. Para as mulheres é mais leniente, elas podem fazer até Hatzot. Mas o ideal, de novo, a gente falou hoje sobre Zirizut. Bezrat Hashem, a gente tem que tentar. Óbvio que as mulheres... Por que as mulheres não têm obrigação das coisas? Hatzot Halayla é o meio da noite. A gente tenta fazer o arvit até meia-noite e pouquinho. No jejum pode, no jejum a gente vai liberar. Mas justamente as mulheres, elas têm muito menos obrigações que os homens, porque a Torá ela sabe o peso que as mulheres têm da casa, dos filhos, e por isso a Torá não quis fazer mais peso nas costas das mulheres. Então, por isso que todas as mitzvot, que as man-gramás, mitzvot positivas, que elas dependem do tempo, as mulheres estão isentas, e tem uma grande discussão em relação às mulheres, se as mulheres têm mitzvah ou não têm mitzvah da Torá de fazer tefilá, se não tem, se tem horário fixo ou não tem. Isso tem muita discussão. Mas, para quem puder, a gente começa o dia de uma outra maneira. Quando a gente começa o nosso dia fazendo uma boa tefilá, olha, o dia começa completamente diferente. Quando a gente já começa, já acorda atrasado, já faz a tefilá de qualquer jeito, assim vai o nosso dia inteiro meio atropelado. Bezrat Hashem, começar o dia nos horários certos, acordar cedo, já fazer a nossa tefilá, mas não faz a tua tefilá como uma coisa keva, uma coisa fixa, não como se fosse só cumprir uma obrigação. A tefilá, o principal da tefilá justamente é a kavaná, a gente ter kavaná, a gente ter a nossa conexão com Hashem, e é haval, é uma pena se a gente fizer
da nossa tefilá uma coisa fixa, como alguém que está fazendo só por obrigação. O Rav Ovadia Barternura traz uma segunda explicação, que é: não leia o Sidur como se você está lendo um livro, sem emoções, sem se conectar com aquelas palavras. Quem fixou as palavras do Sidur foram os Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, pessoas em nível de profecia, pessoas em nível de ressurreição dos mortos. Então, pessoas que sabiam como falar com Hashem, como se conectar com ele. Então, não lê o Sidur como se fosse um livro, jogar as palavras. Por quê? Porque a gente está simplesmente falando ligação direta com Hashem. Então, tem que fazer isso, Bezrat Hashem, com o máximo de kavaná, com o máximo de coração que a gente puder fazer, e com uma lashon de tahanunim, de pedidos, de súplicas, como alguém que está pedindo misericórdia para o Criador do mundo. E a terceira, e talvez eu acho que a mais difícil, terceira explicação do Barternura, eu acho que é o maior tropeço que a gente acaba tendo na Tefilá. O que acontece? Infelizmente, as mitzvot que são muito repetitivas, a tendência normal é, infelizmente, a gente se cansar e a gente começar a fazer sem kavaná nenhuma, 3 vezes por dia, a gente fazer tefilá as mesmas palavras, ou para as mulheres que fazem 1 vez por dia, todo dia, sempre as mesmas palavras. A gente acaba, infelizmente, entrando no que a gente falou ontem, mitzvot anashim melumadá, mitzvot mecânicas, automáticas, que a gente não coloca mais coração nenhum. A gente destruiu uma tefilá sem kavaná. Ela é chamada pelos nossos sábios como se fosse um corpo sem alma. Olha que comparação dura. Um corpo sem alma é um corpo morto, é sem vida nenhuma. A nossa tefilá sem kavaná é um corpo sem alma, também é uma coisa morta. Precisa colocar vida na nossa tefilá, tentar ao máximo fazer a nossa tefilá com o coração, sentir que a gente está falando com Hashem e não só falando palavras da boca para fora. A tefilá não é um serviço da boca, é um serviço do coração. Precisa colocar coração na nossa tefilá. Por isso, uma outra coisa também, que às vezes eu acabo, principalmente agora, né, que a gente não está rezando no Beit HaKnesset, Bezrat Hashem, estamos começando a voltar aos poucos, mas é bom não deixar, por exemplo, quem faz Arvit, não deixar para fazer muito tarde, a hora que você já está cansado, já não tem mais cabeça, porque aí realmente não vai sair uma tefilá do coração. A gente vai estar fazendo essa tefilá só para cumprir a obrigação e, Baruch Hashem, já terminei. Hashem, não te devo mais nada. Não tem que fazer a tefilá como uma dívida, e sim como uma oportunidade de falar com o Criador do mundo. Eila, como precisa ser a nossa tefilá? Rahamim vetahanunim, implorar pela misericórdia de Hashem, suplicar para ele, lifnei amakom baruchu, lembrar que estamos diante do Criador do mundo. Aqui ele traz um nome interessante de Hashem, né? A Makom. Makom é o lugar, quer dizer, Hashem é tudo, tudo faz parte de Hashem. Aqui é uma pergunta interessante, né? Alguém está me perguntando de uma pessoa que tem uma amiga que é bem religiosa, mas que não faz tefilá e disse que não gosta de fazer tefilá. Isso não faz dela menos religiosa, isso não faz dela menos Yehudiá, mas ela está perdendo uma oportunidade incrível de conexão com o Criador do mundo, de conexão com ela mesma. Quando a gente fala rezar em hebraico, olha o Lashon HaKodesh, que lindo. Toda vez que eu falo de Lashon HaKodesh hebraico, eu sei da minha dívida que eu tenho aí com algumas alunas que pediram aula de hebraico. Devo, não nego, pago quando puder, Bezrat Hashem. Mas o verbo leit palel é um verbo reflexivo. Leit normalmente é reflexivo. Quando você está rezando, no final das contas, Hashem não precisa da nossa tefilá. A gente precisa da nossa tefilá. Então a gente não pode esquecer isso e achar que eu vou fazer porque Deus, para você essa tefilá que eu tô... Não é para Deus. Hashem não ganha nada, nem com a nossa tefilá, nem com as nossas mitzvot. Hashem não ganha nada. Quem ganha somos nós mesmos. É a nossa neshama que está sendo nutrida pelas nossas tefilot, pelas nossas mitzvot. Então, é uma pena, Bezrat Hashem, que a gente possa sempre fazer as nossas tefilot com kavaná e com a kavaná correta. Shenemar, como está escrito, né, que Hashem, a gente tem que rezar com Rahamim, com Tahanunim, que Hanun verahumu, porque Deus, ele é Hanun, ele é gracioso
e ele é misericordioso. Ere Rapaim Verav Chesed, Deus ele estende a sua fúria, quer dizer, ele não manda, mesmo quando ele está bravo, ele estende isso, ele tenta dividir em parcelas, ele dá chance para a gente fazer tshuva. Verav Chesed, ele é abundante em bondades. Beniham al-Ara, e ele tem misericórdia, ele vai consolar a gente, mesmo que a gente faz, infelizmente, muitas coisas erradas. Olha, isso é importantíssimo. Aqui, olha, Baruch Hashem, eu escuto de muitas pessoas, isso tem que estar muito claro. Não se faça rachá diante de você mesmo. O que quer dizer isso? Também aqui o Rav Ovadia Bartenura, ele vai trazer 3 explicações, mas aqui é muito, muito importante, principalmente para os Balei Teshuvah. Muitas vezes as pessoas saíram de uma vida que eles não cumpriam Torá e Mitzvot, que eles estavam muito afastados, fizeram erros na vida e Baruch Hashem consertaram. Muita gente passou por dificuldades, por situações. A gente não pode se ver como rachá. Baruch Hashem, a gente mudou a nossa vida, a gente fez uma escolha, a gente está numa escolha de Torá e Mitzvot, e a gente tem que ter orgulho de ter saído da onde a gente saiu e chegar onde a gente está. Ainda não chegamos, estamos no caminho para chegar a Bezrat Hashem e crescer cada vez mais. Então, tem que saber, não, a pessoa não pode se ver como um rachá. Deus me livre, a gente tem que sempre se olhar de uma maneira positiva. Então, olha só que o Bartenura explica. A primeira explicação é não seja rachá diante de você mesmo. Ele fala, toma cuidado com os teus atos, toma cuidado para não fazer coisas que possam te rotular um dia como rachá. Por quê? Porque Deus nos livre a gente ser considerado por Hashem como um rachá. A segunda explicação é o que a gente explicou, não se sinta um rachá, mesmo que você errou, faz parte da vida a gente errar. Sheva ipol tzadik vekam, 7 vezes o tzadik ele cai e ele se levanta, ele limpa a poeira e ele levanta, ele recomeça de novo. Então, a pessoa que fica, eu não devia ter feito isso, Hashem vai me odiar para sempre, eu não vou conseguir, isso abre todas as portas para o Yetzer Hara. A tristeza leva a pessoa para mais averot, para fazer cada vez coisas piores, faz parte, não que a gente tem que ficar, tá bom, errei, não tem problema. Óbvio que tem problema, tem que fazer tshuva, todos os erros que a gente faz na vida, mas não pode ficar no chão, não pode ficar caído. Errou, se levanta, limpa a poeira, se levanta e vamos recomeçar, vamos aprender com o nosso erro e vamos consertar Bezrat Hashem para crescer mais alto. E Alteir Hashem bifnei atzmecha, olha o que ele fala que impressionante, não se afasta das pessoas. Por quê? A pessoa aqui, ele pode estar junto com o tzibur, ele pode estar junto com as pessoas, sendo ajudado, muitas vezes ajudando também os outros. Tem gente que não gosta, que quer ser meio antissocial, não faz isso. É considerado, olha só, uma linguagem dura, mas aquele que se afasta do tzibur, que não se importa com as necessidades dos outros e que não se importa realmente de estar num ambiente junto com outras pessoas, ele pode ser considerado aqui um rachá. E lo além, né? Mas a gente vê na introdução do livro de Ruth, o livro de Ruth, a Megilat Ruth, fala justamente de uma família de tzadikim, mas que no momento de necessidade de Am Israel, eles acabaram se afastando do resto do povo e a história terminou para eles de maneira muito trágica. E quando Deus voltou a ter misericórdia com o resto do povo, eles tinham perdido tudo que eles tinham na vida. Então a gente nunca pode se afastar das pessoas, tanto pela ajuda que as pessoas podem dar para a gente, todo o ambiente, isso pode ajudar muito a gente. Está num ambiente, a gente pode, Bezrat Hashem, sempre estar querendo crescer, aprender com os outros, dividir nossos problemas com os outros, mas, em especial, o que a gente pode ajudar também as outras pessoas e todo o nosso incentivo e apoio para que outras pessoas, elas também possam, Bezrat Hashem, crescer na vida. Então, isso foi a nossa Mishnah Yud Gimel. Mishnah Yud Dalet, Rab Elazar Omer, o Rab Elazar, mais um aluno do Rab Yohanan Ben Zakkai, ele ensina para a gente, Evei Shakud Lilmot Torah, nós temos que estudar a Torá com assiduidade, com constância. Baruch Hashem, não preciso explicar isso para as alunas aqui da Sharei Binah, que
Olha, Kola Kavod, Mamash, tem alunas que estão aqui, que são soldadas de Hashem, que estão Baruch Hashem, em todas as aulas, estão procurando, e eu sei de muita gente que fora as aulas da Sharei estão assistindo aulas de Torá o dia inteiro. É isso que a Hashem espera da gente. E Veishakud Lilmot Torá, tem que ser constante, sempre procurar um pouco mais de Torá, aonde a gente pode crescer em Torá e Mitzvot. Vedá Mashetashiv Leapicoiros, e você precisa saber o que responder para um apicoiros. Apicoiros normalmente é alguém que nega a divindade da Torá, alguém que nega que exista um Criador do mundo. Então, a gente precisa saber o que responder para um apicoiros, um negador da Torá, um ateu, um apóstata. A gente tem que saber argumentos. Eu acho que eu contei aqui numa das aulas que é interessante. Hoje em dia, uma das coisas que eu gosto muito, trazer provas que existe Deus e que a Torá foi escrita por Deus, nenhum ser humano poderia ter escrito. Tem provas incríveis dentro da Torá. Mas quando eu comecei a gostar e me dedicar um pouco mais a isso, quando eu estava em Israel, eu já estava mais de um ano casado e a gente começou a receber pessoas no Shabat em casa. E aí um dos rabinos lá do Yeshiva que estudava, ele me perguntou, ele falou, olha, você já pode começar a receber alunos, pessoas que estão começando o Tchuvá? Eu falei, Bezerat Hashem, a gente já quer começar a receber pessoas em casa. E ele virou para mim e perguntou, você sabe provar que Deus existe? Aí eu falei, oi? Ele falou, simples assim, alguém vai chegar na tua casa, vai falar para você que não acredita que Deus existe. O que você fala para ele? E eu fiquei em silêncio, não sabia o que responder. Esse dia de verdade que foi um marco na minha vida. Eu comecei a estudar, comecei a procurar material, me aprofundar cada vez mais, e é incrível. O que não falta são provas da Torá, da divindade da Torá, da existência de um Criador, a existência da espiritualidade, tanto na Torá quanto no mundo. O mundo tem muitas provas disso. Até tem uma aula muito bonita sobre vida após a morte. É incrível, mesmo nos estudos da ciência, quando a ciência não quer desviar os estudos para chegar em conclusões completamente sem pé nem cabeça, mas muitas vezes a ciência também colabora para trazer provas para a Torá. Então, a gente tem que estar sempre pronto para saber o que responder para o apicores. Por isso, precisa estudar muita Torá. Quanto mais Torá a gente estudar, mais a gente vai saber ensinar também para os outros. Quando alguém tem uma dúvida, quando alguém tem uma pergunta, quando alguém tem um questionamento. Mas aqui uma regra muito legal, e isso eu aprendi, às vezes até batendo cabeça na vida, existem dois tipos de pessoa. Tem as pessoas que querem saber e as pessoas que querem atacar. Quando alguém quer saber, você responde. Quando alguém quer atacar, você ignora, você corta. Porque quando alguém quer atacar, ele não quer ter respostas, ele não vai te escutar nada, você pode vir com as provas mais fortes que existem no mundo, a pessoa não vai te escutar. Então, a gente tem que saber se a pessoa está perguntando ou se a pessoa está te atacando. A gente aprende isso da Gadá de Pesach. Está escrito dos 4 filhos da Gadá, tem o Raham e tem o Rashá, o perverso. O perverso está escrito que você vai quebrar os dentes dele, obviamente. Por favor, gente, não é literal, não precisa sair quebrando o dente de ninguém na rua, mas a gente precisa quebrar os dentes dele, quer dizer, quebrar os argumentos dele. Mas olha que impressionante, está escrito em terceira pessoa, não está escrito em primeira pessoa. Você não fala para ele, você ensina para os outros. O que está escrito? Que se ele tivesse lá, ele não teria saído do Egito. Por que não está escrito se você tivesse lá, você não teria saído do Egito? Porque você não está falando para ele não quer escutar, ele não está interessado em prova nenhuma da Torá. Então, a gente tem que responder para quem está perguntando. Mas para quem está só atacando, não adianta, 1000 respostas não vão preencher a pessoa. Responde para quem pergunta, não para quem ataca. Aqui estão perguntando sobre se, quando a gente fala de estudar a Torá, óbvio, não é só ler, escutar vídeos, escutar shiurim, escutar, óbvio, tudo isso também é Torá. Tudo ler, escutar, ver vídeos, tudo isso é Torá também, é considerado limud da Torá, e não precisa pedir desculpa de fazer perguntas, a gente está aqui para isso, e as perguntas que vão preencher, Bezrat Hashem, a gente com Torá. Agora, olha que impressionante, aqui uma outra explicação que eu escutei, saiba o que responder para o apicoires, aquele negador de Torá,
de que apicoires que está falando, o apicoires que tem dentro da gente. O que quer dizer isso? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado na vida, e talvez isso Baruch Hashem, Mina Shamayim, é como agora, vocês acabaram de pedir desculpa por estar perguntando, que não precisa pedir desculpa, ao contrário. Quando a gente tem questionamentos, em especial, quando são questionamentos filosóficos mais profundos, a gente não pode deixar dúvidas. Porque quando a gente deixa dúvidas, as dúvidas podem ser como o veneno de uma cobra. Se você trata logo o veneno da cobra, você salva a pessoa. Mas se você permite que esse veneno espalhe pelo teu corpo, isso pode matar a pessoa. A mesma coisa, tem muitos questionamentos da mas como pode ser acontecer uma coisa ruim com alguém, não tem Deus no mundo. Na hora, precisa parar e procurar uma resposta, se aconselhar com alguém, falar com alguém, desabafar com alguém para escutar uma explicação para isso, para não permitir que esse veneno ele tome conta do nosso corpo e afaste a gente de Hashem. A gente até falou isso na Zrizut, né? Na agilidade, isso faz parte da Zrizut também. Tem uma dúvida, tem uma coisa que está incomodando, vai perguntar, não deixa isso para depois, não deixa leachmitz, não deixa virar hametz. Por quê? Porque como veneno, ele acaba espalhando por todo o corpo e as consequências vão ser muito maiores depois. Vedá lifnei mi ata'amel, e saiba diante de quem você está se esforçando. Então, isso é uma ajuda para você não se influenciar pelas palavras de um apicoires. Saiba diante de quem você está se esforçando. Por quê? Porque um dos grandes argumentos dos apicoires, qual é? É que, cadê Deus? Deus não está aqui, cadê a recompensa? Olha, tanta gente boa fazendo coisas boas na vida e você não vê a pessoa passando sofrimentos. Tanta gente ruim e está acontecendo coisas boas para ela. Aonde está Deus? Tem uma história impressionante, mamash, para a gente ver a siata de Ishmaia, a ajuda que as pessoas têm de Hashem quando a gente quer fazer a pessoa certa. O Rav Salanter Zecher Tzadik Livraha, ele uma vez ele parou numa hospedaria. Ele estava no caminho, ele passou numa hospedaria e o dono da hospedaria era Yehudi, e era um Yehudi com Irat Shamayim, que cumpria a Torá e Mitzvot, mas ele percebeu que esse Yehudi tirou a kippá da cabeça. Isso é um sinal terrível. Quer dizer, quando um Yehudi tirou a kippá da cabeça, significa que aconteceu alguma coisa. O Rav Salanter ficou preocupado e perguntou para ele, aconteceu alguma coisa? Cadê tua kippá? Ele falou, eu estou desistindo de tudo. Ele falou, mas por quê? Que aconteceu? Ele falou, aconteceu uma coisa terrível. Na semana passada veio aqui um homem, um judeu, mas que negou Deus, um judeu ateu, e que falou que é tudo besteira, e que ele não está nem aí para cumprir Torá e Mitzvot. Por quê? Porque Deus não existe. E eu falei para ele, imagina, como que você está falando isso, que Deus não existe? E ele falou, eu vou te provar que Deus não existe. Eu vou comer, está escrito na Torá que não pode comer porco, não está? Ele falou, tá. Ele falou, então, eu vou comer porco na tua frente e você vai ver que não vai acontecer nada. Por quê? Porque Deus não existe. E ele comeu o porco na minha frente, Rav, e não aconteceu nada. Então, quer dizer, cadê Deus? Se Deus falou para não comer porco e ele foi e comeu e não aconteceu nada, aonde está Deus? O Rav Salanter não respondeu, o Rav Salanter guardou a pergunta daquele homem. Naquele mesmo dia, olha a siata de Ishmaia, olha a ajuda de Hashem. Então, o Rav Salanter vê que a filha desse homem acabou de chegar da escola e ela vem com uma teudá, ela vem com um certificado que ela foi qualificada como ela tocava algum instrumento e, Baruch Hashem, ela passou por uma junta lá que avaliou ela e ela recebeu um certificado que ela sabe tocar e tocar muito bem. Então, ela chega toda contente, feliz com aquele certificado. Provavelmente não era uma coisa fácil para receber. O Rav Salanter vira para a menina e fala assim, quer saber? Eu não acredito que você toca bem de verdade. Toca aí para eu escutar se você toca bem mesmo. Aí a menina virou para ele e falou, eu vou tocar para você? Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu tenho aqui meu documento, eu não vou tocar para você. Então o Rav Salanter virou para o pai dela e falou assim, olha, tua filha é mal educada, imagina. Pedi para ela tocar para mim, ela não quer tocar. Então o pai perguntou para a menina, falou, por que você não quer tocar para ele? Ela falou, pai, ele vem, sabe? Acabei de trazer, eu estou aqui com um documento de pessoas importantes, pessoas que conhecem sobre música, que me deram um documento que eu sei tocar. Você acha que agora todo mundo que não acreditar em mim, eu vou sair tocando música para as pessoas? Então, o dono da hospedaria virou para o Rav Salanter e falou, olha, ela tem razão, desculpa. Ela tem um documento que comprova, ela não precisa tocar para mais ninguém para provar
que ela sabe tocar. Ela tem um documento que prova isso. O Rav Salanter virou para ele e falou que teus ouvidos escutem o que tua boca está falando. Deus também, você acha que qualquer ateu que agora vai vir aqui no mundo e falar, olha, eu duvido de Deus, se Deus existe que ele faça um milagre, Deus não está devendo nada para ninguém. Olha quantos milagres ele fez na Torá, ele se revelou diante de 3 milhões de pessoas, ele entregou a Torá, ele fez milagres no Egito, tem prova dos milagres do Egito, tem provas arqueológicas, tem livros, tem tudo. Você acha que Deus agora, qualquer ateu que vai vir gritar, ele vai ter que fazer um milagre aberto? Ele não vai. Já tem documento de Deus, ele não precisa provar mais nada para ninguém. Quem quer encontrar ele, vai encontrar ele. Quem não quer encontrar, vai continuar para o resto da vida no escuro. E Baruch Hashem, aquilo foi o suficiente para aquele homem voltar em Tchuvá e voltar para os caminhos de Hashem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não acreditar nas palavras de um apicoires. Então, saiba diante de quem você se esforça. Deus, ele garantiu, vai vir recompensa para tudo que a gente está fazendo de bom na vida, para todas as mitzvot. Hashem está guardando isso para o momento certo, para dar recompensa verdadeira. Então, a gente tem que confiar em Hashem. Venemanhu bal melachtecha, e ele é confiável, o seu empregador. Sheishalem lechas har peulatecha, ele vai pagar no momento certo. Olha a bondade de Hashem, olha tudo que Hashem faz no mundo. Olha que incrível a bondade dele, é certeza. A gente pode confiar, todas as profecias da Torá aconteceram da forma como estão escritas, então a gente pode confiar de olhos fechados no Criador do mundo. A gente tem que usar o nosso intelecto para questionar, mas a gente também, depois que você já usou o intelecto em tudo que dá para ser comprovado, agora você pode usar a tua emuná para confiar nas coisas que não dá para comprovar. O Olam Habá não tem como comprovar. Não tem nenhuma prova. Você pode procurar provas que a Torá foi escrita por Deus, você pode procurar provas que Deus existe, isso tem provas. Mas Olam Habá é emuná, a gente precisa confiar em Hashem, mas é uma confiança não de fé cega, é uma confiança baseada em estudo, em conhecimento, que ele é construído em cima de uma base racional. Isso é a base do judaísmo, a gente ter o racional de Bezrat Hashem. A gente saber as coisas, esse é o primeiro mandamento da Torá. Anohi Hashem, Parashat Shavua, Vayet Hanan fala dos 10 mandamentos. Olha como está tudo conectado, é impressionante. Anohi Hashem, eu sou Deus, isso é o mandamento? Qual que é o mandamento? Não tem mandamento nenhum, eu sou Deus, qual que é o mandamento? Se o mandamento é acreditar em Deus, se eu já acredito, eu não preciso de um mandamento. E se eu não acredito, não adianta ter um mandamento de acreditar em alguém que eu não acredito. Então, olha que impressionante. O que é essa mitzvah? A mitzvah não é acreditar. Saiba que existe Hashem. Usa o teu poder intelectual para ter certeza absoluta que existe um Criador e que esse Criador controla o mundo inteiro. A gente precisa usar o intelectual para todos os dias da vida a gente ter certeza que a gente está no caminho correto. Bezrat Hashem. Vamos para a Mishnah Tetvav, a Mishnah 15. Rabbi Tarfon Omer, o Rabbi Tarfon, ele dizia, Ayom Katzar, olha que Mishnah forte, que Mishnah importante para a nossa vida. Ayom Katzar, o dia é curto. A Melachá Merubá, o trabalho é longo. A Poalim Matzelim, os trabalhadores são preguiçosos. Falamos hoje sobre Atzlut, né? Sobre a preguiça. Viasachar Arbe, a recompensa é muito grande. O Balabait Dorek, e o dono da casa está pressionando. Então, parece os empregos no Brasil isso, né? Mas não é, não está falando sobre o Brasil. Olha o que está falando sobre o Olamazé e o Olamabá. Esse mundo e o mundo vindouro. Ayom Katzar, esse mundo é o mundo curto, a nossa vida nesse mundo é uma vida muito curta. Fala David Amelech, o tempo de vida nesse mundo é de 70 anos, para quem é forte, 80 anos. Bezrat Hashem, Ad Me'aisrim, até os 120, mas ninguém passa disso. A gente sabe como a vida é curta, como a vida passa rápida. Aproveita o tempo, é o que a gente tem de mais valioso, o que a gente tem de mais importante, é aproveitar o nosso tempo de vida. Por quê? Porque a vida é muito curta, a Melachá Merubá, e o nosso trabalho é muito longo. Eu olho para minha estante de livros aqui em casa, tem tantos livros que ainda não consegui estudar que me dá desespero. Quando que eu vou ter tempo, Bezrat Hashem, de estudar todos os livros? Então, a gente tem que ter essa sensação de sempre querer mais
e sempre não tem tempo sobrando. Por quê? Porque o tempo realmente é limitado e a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Aproveita o tempo que você está na vida. Vê a melachá merubá, e o trabalho ele é muito longo, todo estudo da Torá, todo o cumprimento das mitzvot, cada vez num nível mais profundo, com mais entendimento. Baruch Hashem, temos muito trabalho para fazer. Apoalim atzelim, os trabalhadores são preguiçosos. Quem são os trabalhadores? O nosso corpo. O nosso corpo é aquele que não quer acordar de manhã. A gente falou sobre acordar de manhã hoje. A gente não quer acordar de manhã e sair da cama. A gente tem aquele botão, que é o botão do Yetzer Hará, o botão dos nus, para tocar daqui a 9 minutos, daqui a 10 minutos. Então, a gente precisa vencer, né, essa vontade do corpo, do descanso, de dormir, de realmente não fazer o que a gente veio fazer. A Sahar Arbe, uma das coisas que precisa motivar a gente, lembrar da recompensa incrível que a gente vai receber pelas mitzvot, por cumprir a vontade de Hashem. E Balabait do Reco, o dono da casa, está pressionando. Quem é o dono da casa? Aqui tem duas maneiras da gente entender. O dono da casa pode ser Hashem. Hashem está pressionando. Hashem ele colocou a gente no mundo. Hashem está sustentando. Ele manda para a gente ar, comida, água, as roupas, tudo que a gente precisa. Então, aqui é um paralelo que eu sempre trago para a gente refletir em Rosh Hashanah. Imagina que está tendo uma missão espacial, mandar o homem para a Lua, e a missão espacial ela custa por dia talvez 1 milhão. É muito caro manter um astronauta no espaço. A NASA ela mandou uma pessoa para o espaço e ela está estudando se vale a pena manter essa pessoa lá. Então ela liga a câmera para ver o que a pessoa está fazendo. O que a pessoa está fazendo? Um dos astronautas ele está fazendo experiências. Olha, ele está fazendo uma experiência com uma planta, como a planta cresce sem gravidade, e depois de 10 minutos ele está fazendo uma outra experiência, como funciona a água sem gravidade. O tempo inteiro ele está aproveitando, está coletando material do espaço. Opa, esse aí está valendo a pena investir nele. Mas tem um outro lá que, a hora que eles olham na câmera, ou ele está dormindo, ou ele está lendo alguma coisa que não tem nada a ver com a missão espacial, ou ele está realmente jogando o tempo dele no lixo. Esse vai voltar para a Terra. Chega, acabou tua missão. Eu estou investindo tanto em você para quê? Então, o Balabai do Reca, Hashem, muitas vezes ele pressiona a gente. E ele pergunta, eu estou investindo em vocês. O que vocês estão fazendo com tudo que eu estou dando? Todo o ar, toda a água, toda a comida, tudo que eu mando para vocês cumprirem o objetivo, vocês estão cumprindo ou não estão cumprindo? Então, Hashem, ele pressiona a gente realmente para saber se a gente está fazendo o que a gente veio fazer, se a gente está usando tudo que ele manda para a gente da maneira correta. Mas tem uma outra forma de entender isso. Quem é o Balabaita? A gente tem que lembrar que o nosso corpo é simplesmente uma roupa, mas o Balabaita, o dono da casa verdadeiro, é a nossa Neshama. A nossa Neshama, ela vem para o mundo com claridade, ela sabe que ela veio aqui fazer um trabalho e ela quer fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Quando ela vê que o corpo está preguiçoso e não quer trabalhar, a alma começa a pressionar. Aonde a gente sente a pressão da alma, a depressão. O que é a depressão? A alma está angustiada, a alma está desesperada. Por favor, acorda. Vai fazer o que você tem que fazer, não destrói teu tempo, não destrói o teu potencial. Então, isso é a nossa alma que está falando com o corpo. A alma, ela está desesperada, ela quer chacoalhar o corpo para a gente não desperdiçar o nosso tempo de vida e a gente manter, Bezrat Hashem, o foco para a gente fazer o que a gente veio fazer aqui nessa vida. Então, isso é um ensinamento. O dia é curto, lembra que a vida é curta. Quanto mais a gente lembrar que a gente tem um tempo limitado, mais a gente vai querer aproveitar o nosso tempo. Óbvio, difícil. 24 horas por dia a pessoa está sintonizada no espiritual. É óbvio que é difícil. A gente tem que ter umas válvulas de escape. A gente tem que ter uns momentos assim de realmente parar um pouco, fazer outras coisas. Mas não esquece o foco que a gente veio aqui para o mundo, para um trabalho espiritual importante. A Melachá Merubá, temos muito trabalho pela frente. O nosso corpo, ele é preguiçoso. A gente falou que Adam, a parte material, ela é pesada, ela puxa a gente para baixo. Então, a gente precisa leitgaber, precisa estar lutando o tempo inteiro. Isso é um dos ensinamentos. Tudo que tem na física,
a gente tem que saber que são, na verdade, ensinamentos espirituais. Olha que coisa interessante, a lei da gravidade. O que a lei da gravidade ensina? Que matéria atrai matéria. A gente está sempre sendo puxado pelo material. Assim também acontece espiritualmente. A gente sempre está sendo puxado pelo material. Se um foguete quer sair da atração gravitacional da Terra, precisa colocar energia o tempo inteiro. Se o foguete desligar, ele começa a cair de volta. Então, a única maneira de crescer, se o nosso corpo ele é tão preguiçoso, a alma tem que estar controlando, a alma tem que estar com as rédeas, como um cavalo e um cavaleiro. Tem que estar o tempo inteiro colocando energia, e essa gasolina se chama Torá. É a única gasolina que vai fazer a gente conseguir crescer. Se a gente não está abastecendo com Torá, a gente não tem energia para o tempo inteiro estar conseguindo vencer essa atração do corpo, e muito menos, como a gente falou, aquela incrível atração gravitacional que a cama tem na hora que a gente acorda, que é dificílimo a gente conseguir sair da cama. Tem que ter energia, começar o dia com gasolina para a gente pular da cama e a gente começar o dia como um leão. A Sahar Arbe lembra, óbvio, que a gente não tem que fazer as coisas só almenat lekabel praz, só para receber a recompensa, mas óbvio que é um grande motivador a gente lembrar que tem uma recompensa gigantesca esperando pela gente quando a gente cumprir o que Hashem quer que a gente cumpra. E o balabait do rei, que Hashem nunca vai desistir da gente. Hashem está sempre dando uma chacoalhada quando a gente dorme. Ele tem que chacoalhar a gente. Se o sono é leve, uma chacoalhadinha resolve. Se o sono é pesado, precisa chacoalhar um pouquinho mais forte. E Baruch Hashem, a última Mishnah do Perek Sheini, do segundo capítulo. Estamos caminhando aqui. A última Mishnah, Mishnah Tetzain, Mishnah 16, fala: O Ayaomer, outro ensinamento em nome do Rabi Tarfon, Lo alecha melacha ligmor. Não está sobre você terminar o trabalho. O que quer dizer isso? A pessoa, muitas vezes, por que ela não começa um projeto? Porque a pessoa pensa, olha, o projeto é grande demais para mim, eu nunca vou conseguir fazer tudo isso. A Hashem não está te cobrando para você terminar nada. Faz a tua parte, começa o projeto. Bezrat Hashem, você vai ter siata de Ishmaia, outras pessoas vão te ajudar, outras pessoas vão trabalhar junto com você. Começa o projeto e Hashem ele vai ajudar que você termine, mas Hashem em nenhum momento está cobrando que você precisa terminar o trabalho. Você veio fazer a tua parte, da tua contribuição para a sua geração, mas a vida vai continuar nas futuras gerações. Então, a gente tem que ter, por um lado, essa consciência tranquila. Não espera só coisas que você vai conseguir terminar. Faz o que dá para fazer. Teve uma vez um jovem, viu um senhor plantando uma árvore de frutas. E ele perguntou para esse senhor, falou, mas eu não estou entendendo, para que você está plantando essa árvore? Essa árvore vai levar quase 10, 15 anos para dar frutas. Para que você está plantando isso? Então ele falou, se todo mundo pensasse assim, não ia ter frutas para ninguém. Então eu estou pensando nas futuras gerações, é verdade, eu não vou conseguir terminar, talvez eu não vou nem comer das frutas dessa árvore, mas as futuras gerações, elas vão poder comer. Então a gente faz Bezrat Hashem o que a gente pode. Mas, por outro lado, Velo ata ben horim libatel mimena, por outro lado, você não está livre de se isentar de fazer o trabalho. Quer dizer, não vem com desculpa, eu não vou fazer porque eu não vou conseguir. A gente não tem isenção. Deus não vai cobrar de você terminar o trabalho, mas também não vai te isentar de fazer a tua parte. Vai e faz Bezrat Hashem, a tua parte, o que a gente pode fazer, e o resto você joga na mão de Hashem. In lamata Torah harbe, se você estudou muita Torá, notnim lecha sahar harbe. Faz o que você pode, porque o que você fizer, você vai ser recompensado. Quer dizer, não é tudo ou nada, não quer dizer que se você não estudar, não terminar todo o trabalho, tudo que você fez não valeu nada. Olha, se eu não cumprir as 613 mitzvot, então não valeu nada. Não é verdade. O que a gente fizer vai ter sahar, vai ter recompensa. Quanto mais você fizer, maior vai ser a nossa recompensa. Então não pode desistir e quanto mais a gente puder fazer, Bezrat Hashem, a gente vai receber recompensa por isso. Veneman hu bal melachtecha, de novo, mesmo conceito da Mishnah Yudalet, e a gente pode confiar no nosso empregador,
sheishalem lecha schar peulatecha, ele vai te pagar no momento certo, no lugar certo, ele vai pagar o seu trabalho, tudo que você fez, cada pequena mitzvah, até cada pensamento positivo, isso vai ter a sua recompensa no momento certo. Vedá, mas saiba, isso faz parte da nossa emuná também, quer dizer, faz parte intelectualmente. Busca no mundo a perfeição de Hashem, a bondade de Hashem, para ter certeza intelectualmente, shematan scharam shel tzadikim leatid lavo, que o pagamento da recompensa dos tzadikim vai ser no futuro. O que quer dizer no futuro? No Olam Abá. Então, a gente tem que ter essa certeza que os tzadikim vão receber a sua recompensa no Olam Abá. De novo, nada é coincidência. Olha que impressionante. As últimas palavras dessa Mishnah, dessa Parashá, perdão. Olha como termina a Parashá Vayetchanan. Nada disso foi combinado antes, eu nem lembrei disso, Mina Shamayim. Tudo é orquestra de Hashem. As últimas palavras da Parashá são Veshamarta et mitzvah vetachukim vetamishpatim. Você vai guardar a mitzvah e as leis, todas as leis da Torá, as leis que a gente entende e as leis que a gente não entende. Asher anohim etzavcha ayom la'asotam. Que eu ordeno para vocês hoje, vocês cumprirem, porque hoje, todos os dias, é como se Hashem estivesse hoje ordenando para a gente cumprir. Olha como o Talmud estuda essas palavras. O Talmud estuda essas palavras finais um pouquinho diferente. Ele fala, Ayom la sotam. Hoje é o momento só de fazer as mitzvot. O mahar lekabel sharam. E amanhã vai ser o momento de receber a recompensa. Significa, não tem recompensa nesse mundo. Para os tzadikim, não é justo. Deus não vai pagar nada nesse mundo. Por quê? Porque ele está guardando para o lugar onde a recompensa é verdadeira, onde não tem limites, os prazeres que Hashem ele pode dar. No mundo material, no mundo limitado, a recompensa é limitada. Mas no mundo ilimitado, quer dizer, aqui, se Deus ele vai pagar com sushi, para quem ama sushi, quanto de sushi a pessoa pode comer? Quanto dá para comer de sushi para receber a recompensa de sushi aqui no mundo? Não dá, tem um limite. Mas, Bezrat Hashem no Olam Abá não tem limites para o prazer que Hashem pode dar para a gente. Por quê? Porque o mundo material é limitado, mas o mundo espiritual é ilimitado. Então, as recompensas do mundo espiritual também são ilimitadas. Então, Ayom la sotam, hoje é para fazer, e Mahar lekabel sharam, e amanhã para receber a recompensa. Não tem recompensa nesse mundo. Mas o mais importante, olha que incrível, assim fala o livro Mesilat Yesharim, também não tem amanhã fazer nada. Fazer é hoje. Isso se compara com o Shabat. O Shabat é um mashal, o Shabat acaba sendo um paralelo para a nossa vida, que como funciona o Shabat? No Shabat não dá para cozinhar. Como que eu posso comer no Shabat? Tudo que você preparou antes vai ser o que você vai comer no Shabat. Então, se a pessoa no domingo ele já começou a pensar no Shabat, no domingo ele já vai comprar frutas, na segunda-feira ele vai comprar um peixe, na terça-feira ele vai comprar uma carne, na quarta-feira vai preparar uma salada. Uau! Quando chegar no Shabat, ele vai ter um banquete incrível. Por quê? Porque ele preparou antes. Mas tem aquela pessoa que 5 minutos antes do Shabat, ele lembra, uau, vou começar o Shabat, ele abre aquela lata de sardinha e ele vai passar o Shabat dele comendo sardinha. Tudo que a gente preparou antes, a gente vai poder comer no Shabat. O que a gente não preparou, a gente não vai poder comer. A mesma coisa, esse conceito, os tzadikim estão plantando nesse mundo para colher no mundo vindouro tudo que a gente está preparando aqui quando chegar o Shabat. O que é o Shabat? O Olam Abá, a gente vai poder comer um banquete. Mas aqueles que nesse mundo não se prepararem, aqueles que não levarem desse mundo as mitzvot, que vão ser o nosso alimento eterno no Olam Abá, infelizmente lá não vai ter mais nada para fazer. Lá a gente não tem livre-arbítrio, lá a gente não tem escolha nenhuma e por isso lá no Olam Abá a gente não pode ganhar nenhum mérito. Então a gente tem que saber, Deus guardou para os tzadikim nesse mundo, Hashem ele guardou, a gente não vai receber nada. Aqui é o mundo de fazer e depois a gente vai receber
toda a recompensa. E os Rechaim, e as pessoas perversas, então a Parashá também fala, o finalzinho da Parashá, ele fala o que vai acontecer com os perversos, com as pessoas ruins. Por que as pessoas ruins têm tanto sucesso na vida? A gente vê gente ruim que rouba, que engana, que faz coisas realmente muito ruins, e eles estão bem, eles estão ricas, eles moram em casas incríveis. Aonde está a justiça divina? Aonde está? Então, olha só o que está escrito na Parashá, que incrível, tudo conectado. A Parashá fala, Vaedata que Hashem Elokecha Ua Elokim. Então, você deve saber, olha só, paralelo aqui à nossa Mishnah, racionalmente, intelectualmente, você deve saber que Hashem, aquela Neman, é um Deus confiável, tudo que ele prometeu, ele vai pagar. Shomer Abrit, ele vai manter o pacto que ele fez com a gente, Ve'achesed Leohavav, ele vai manter toda a bondade que ele prometeu para aqueles que amam ele, o Leshomrei Mitzvoisai Leelevdor, ele vai guardar para aqueles que cuidam das suas mitzvot por 1000 gerações. Olha o nível de bondade de Hashem. O Meshalem Lesonav Alpanav, mas para quem ele odeia, ele vai pagar na cara. Leavidó velo yaher lesonei elpanav shalem lo. Ele vai pagar na cara da pessoa, ele já vai pagar aqui nesse mundo para mandar essa pessoa embora. Quer dizer, todo mundo que fez um bom ato, e é isso que a Parashá está ensinando para a gente, se a pessoa fez um bom ato, ele merece receber uma recompensa. Os Rechaim já recebem nesse mundo, uau, olha aquele Irachá, ele tem tanta coisa boa, aonde está a justiça de Hashem? Hashem está pagando para ele nesse mundo, porque ele não vai ter Olam Abá, ele não vai ter mundo vindouro. Então Hashem já está pagando para ele Alpanav, na cara dele, para Leavidó, para depois dispensar ele. Mas os tzadikim confiam em Hashem. Olha, eu faço os mitzvot, mas está difícil fechar o mês, tem sofrimentos, confia em Hashem. Hashem está guardando, isso não é recompensa, Hashem está guardando para a gente a recompensa para o mundo vindouro, aonde a recompensa Bezrat Hashem vai ser eterna. Ele quer dar para a gente o melhor, a gente tem que confiar em Hashem e a gente vai ver que vai valer a pena todo esforço. Quanto mais a gente fizer nesse mundo, o tempo é curto, o trabalho é longo, os trabalhadores são preguiçosos, mas o sahar é muito grande, a recompensa é incrível, vale a pena todo o sacrifício nesse mundo, uma vida de dedicação para a gente chegar, Bezrat Hashem, no Olam Abá e ter todo o prazer que a gente plantou aqui nesse mundo. Baruch Hashem, terminamos o Perek Sheini e semana que vem a gente vai começar já o terceiro Perek do Pirkei Avot.